Após a morte de Jesus, 5 acontecimentos marcantes se desencadearam, sendo o momento de sua crucificação particularmente notável. Um fenômeno extraordinário na natureza se manifestou, conforme registrado em Mateus 27, verso 51, que diz que a terra estremeceu e as rochas se partiram, evidenciando a resposta da própria criação diante do evento da morte de Jesus. Essa expressão bíblica indica que a morte de Jesus teve um impacto profundo, não apenas no aspecto espiritual, mas também na própria natureza, destacando a relevância desse acontecimento na fé cristã. Em segundo lugar, houve a abertura dos túmulos, um incidente registrado por Mateus e não mencionado nos outros evangelhos. Muitos corpos dos santos, pessoas dedicadas a Deus que haviam falecido, foram ressuscitados e saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus. Esses santos dirigiram-se à cidade sagrada de Jerusalém, aparecendo a várias pessoas, conforme descrito em Mateus 27, versos 52 e 53. O terremoto causou danos aos túmulos construídos em pedra, evidenciando a realidade da ressurreição. A autoria desses eventos pode ser atribuída exclusivamente à intervenção direta de Deus, indicando sua participação divina no terremoto devido às características geológicas da Palestina, localizada em uma extensa falha sísmica. Embora terremotos não sejam raros nesse contexto, a abertura dos túmulos representa um testemunho marcante para a significância da crucificação de Jesus. Os relatos de Mateus enfatizam a conquista sobre a morte que Jesus alcançou por meio de seu sacrifício na cruz. A ressurreição desses santos e sua manifestação em Jerusalém testificam de forma impressionante o trabalho realizado por Jesus na cruz e sua subsequente ressurreição. A expressão povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, como heróis e mártires na história de Israel, escolhidos para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição em Jerusalém serve como um testemunho eficaz do trabalho de Jesus na cruz e sua vitória sobre a morte. A ressurreição desses santos antecipa o ensinamento de Paulo sobre Jesus sendo as primícias dos mortos. Isso implica que, da mesma forma que Cristo ressuscitou, aqueles que são de Cristo também serão ressuscitados com corpos imortais e incorruptíveis em sua chegada. 1 Coríntios 15, 20 a 23. A morte de Jesus possibilitou um novo dia, um dia em que a morte foi vencida e a ressurreição para a vida eterna tornou-se possível. No entanto, é crucial observar que a ressurreição desses santos ocorreu após a ressurreição de Jesus. A Bíblia não nos diz se esses santos revividos morreram novamente ou foram levados ao céu com o Senhor. É essencial entender que Mateus quis mostrar que o terremoto ocorreu no mesmo dia em que Jesus foi crucificado e revelado como ressuscitado. O poder da nova vida em Jesus foi tão impactante que trouxe alguns dos santos que haviam morrido de volta à vida. Um episódio comum no Evangelho de Mateus e sem informações adicionais em outras fontes. Em terceiro lugar, o véu do templo foi como descrito em Mateus 27, versos 50 e 51. Após Jesus clamar em angústia intensa e entregar seu espírito, o véu do santuário localizado no interior mais sagrado do templo foi dividido ao meio de cima a baixo. Isso ocorreu imediatamente após a morte de Jesus. O véu era uma espécie de cortina que separava a área sagrada do templo da parte mais sagrada, conhecida como o Santo dos Santos. Essa separação simbolizava a distância entre Deus e os seres humanos. No entanto, quando o véu foi rasgado, indicou a remoção da barreira entre Deus e as pessoas. Antes desse evento, apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, e isso apenas uma vez por ano. Além disso,
Ele só podia fazê-lo por meio do sacrifício de animais como oferta pelo pecado. No entanto, por meio do trabalho de Jesus na cruz, todos os crentes agora têm acesso ao Santo dos Santos. Essa transformação é explicada em Hebreus 10, versos 19 e 20, que afirma que temos confiança para entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele providenciou para nós através do véu, que simboliza o seu corpo. Agora, como crentes em Jesus, temos a capacidade de nos aproximar de Deus com confiança. A quebra do véu foi um sinal poderoso de que o sacrifício de Jesus na cruz foi completamente suficiente para perdoar os pecados e possibilitar acesso direto a Deus. Ele deixou claro que não precisamos mais de intermediários ou cerimônias religiosas para nos aproximarmos de Deus, pois Jesus abriu o caminho para todos nós. Dessa forma, a quebra do véu serve como um lembrete do amor e da misericórdia de Deus, revelando seu desejo de se relacionar conosco de maneira íntima. Agora podemos nos aproximar de Deus com fé e confiança, sabendo que fomos reconciliados com Ele por meio do trabalho de Jesus na cruz. No quarto momento, a escuridão cobriu toda a terra, conforme registrado em Mateus 27, verso 45, do meio-dia às 3 horas da tarde. Essa densa escuridão sobre toda a terra cumpriu a profecia de Amós 8:9, onde Deus anunciou que faria o sol se pôr ao meio-dia e escureceria a terra em plena luz do dia. Essa escuridão sobrenatural não foi resultado de um eclipse, mas sim de uma rápida intervenção divina, demonstrando a manifestação da persistente escuridão de Deus, mesmo diante do esplendor solar. Essa obscuridade carregava múltiplos significados na era antiga. Naqueles tempos antigos, a escuridão estava associada ao luto e à morte de líderes proeminentes, tanto entre os gentios quanto entre os judeus. Em quinto lugar, o soldado encarregado de supervisionar a execução percebeu a inocência de Jesus. Ele e seus colegas responsáveis por observar Jesus durante a crucificação testemunharam o terremoto e os eventos extraordinários que se desenrolaram, deixando-os profundamente assustados e admirados. O centurião então proclamou com convicção: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O papel do centurião era garantir que a crucificação fosse realizada corretamente, sem complicações. Ele liderava 100 soldados naquele momento crítico. Sendo um soldado de carreira, sua coragem e inteligência o impulsionaram pelas fileiras militares. Era imperativo que ele fosse impassível e eficaz para alcançar o sucesso nessa posição. Esse homem foi encarregado de obedecer às ordens de seus superiores. A cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que deixou uma impressão duradoura, mesmo em um centurião romano endurecido que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Centurião romano endurecido reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Isso indica a inocência de Jesus no crime pelo qual estava sendo crucificado. O reconhecimento por parte do centurião deve ter despertado uma variedade de emoções nele. Ele percebeu que havia supervisionado a crucificação de um homem inocente. Essas palavras não foram pronunciadas por um soldado assustado ou facilmente manipulado, mas sim por um veterano experiente. Alguém que testemunhara muitos homens encontrarem fins terríveis e que era responsável por executá-los. O centurião estava ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus, que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia. Seu comandante em chefe, Pôncio Pilatos, também havia mantido a convicção de Jesus antes de sua crucificação. O centurião reconheceu os argumentos a favor de Cristo como esmagadores. Ele testemunhou a resposta de Jesus à injustiça que foi forçado a suportar pelas mãos de seus próprios compatriotas, por meio de julgamento e crucificação. Ele viu a dignidade com que Jesus enfrentou o linchamento e os gritos da multidão.
Além disso, ele testemunhou a misericórdia de Jesus para com as pessoas que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram. Esses eventos combinados levaram o centurião a declarar que Jesus era o Filho de Deus. A resposta do centurião foi uma conclusão baseada em tudo o que ele testemunhou durante a crucificação e morte de Cristo, impactando-o profundamente e enchendo-o de terror diante desses eventos. Através deste relato do centurião, testemunhamos como o impacto extraordinário da cruz de Jesus é capaz de tocar e transformar até mesmo os corações mais endurecidos. A mensagem da cruz alcança tanto os menos afortunados quanto os mais abastados, proporcionando a todos um terreno comum onde podem se ajoelhar e abraçar o Cristo que deu sua vida por eles. Se você se afastou de Jesus, retorne a Ele, pois o Salvador que morreu por nós está vivo hoje e sempre pronto para recebê-lo de braços abertos. Sua presença traz paz, esperança e nova vida. Independentemente de quão distante você possa se sentir, Ele está esperando com amor incondicional. Volte para Jesus e experimente a transformação e a alegria que só Ele pode oferecer. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreva em nosso canal e continue sendo abençoado com o próximo que aparecerá na tela. Deus te abençoe.